semana passada, e que eu quero concluir essa palavra: sai desânimo, viva a multiplicação. Faça assim, ó: sai desânimo, diga: viva a multiplicação. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa palavra eu não estou falando porque eu acho que um monte de pessoas aqui estão desanimadas. Muito pelo contrário. Em geral não tem ninguém desanimado que eu saiba. Todo mundo está super motivado em geral. Mas o melhor remédio é a prevenção. Diga: o melhor remédio é a prevenção. E olha, você já ouviu falar das 3 barras, né? Que são as 3 armas principais que o diabo tenta usar para derrubar o homem de Deus. As 3 barras, que é a barra do ouro, né? O homem de Deus começa a ficar enfeitiçado para querer ficar rico. A Bíblia fala: os que querem ficar ricos caem em muita tentação e cilada. A barra da fama, o orgulho, acha que ele é alguma coisa, quando na realidade sem Jesus nós não seríamos nada, absolutamente nada. E a barra da saia, né? Então a barra do ouro, a barra da fama e a barra da saia, que é essa área de sexo e tudo. Então se for para mulher, a barra do ouro, a barra da fama e a barra da calça, né? Mas então agora veja bem, as outras 2 armas que também são muito usadas pelo diabo é o desânimo e a preguiça. E hoje eu estou só relembrando a vocês o que nós falamos, né? E quero enfatizar, queridos, com todo o carinho, não é para ninguém estar em pé lá atrás. Eu até peço o pastor Rony e os outros pastores para me ajudarem. A não ser que você está cuidando de alguma criança, algum menino ou uma menina, alguma criancinha, ninguém deve estar em pé lá atrás, ninguém em pé lá atrás, todos sentados, e ninguém andando, indo para o banheiro, indo beber água, todos com muita reverência, todos com muita reverência, ninguém andando no prédio, tá certo? Ninguém indo para o banheiro nesse momento, tá? Isso tudo deve ter sido feito antes do Tadel. Então, até peço assim os obreiros, os pastores e as pastoras para verem os banheiros, para garantirem mesmo que todo mundo vai estar com muita reverência. Eu quero repetir: ninguém é para estar andando, conversando e movimentando, tá bem? Agora escuta bem, eu dei o exemplo semana passada, como o Bill Hybels disse: a igreja é a esperança do mundo. Gente, se a gente enxergar o quanto que é importante o que nós estamos fazendo, ganhar uma vida e cuidar bem dela. Olha, queridos, tem tido muitos empreendimentos evangélicos, missões grandes evangélicas, missões internacionais, que investem milhões e milhões e centenas de milhões de dólares em projetos para espalhar filmes, como o do filme em Jesus, por todo o mundo. Escuta bem, que investem em grandes missões e implantando bases daquelas missões ao redor do mundo, como a Jocum, como a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, como a ABU, outras missões que ajudam os pobres, outras missões que realizam muitos cultos nas praças. Mas eu vou te falar uma coisa: nada contra essas missões, todas são boas e bem-vindas, porque estão ajudando o reino de Deus a avançar, glória a Deus. Mas eu vou te falar uma coisa: na minha pesquisa, e desde pequeno eu sou um aficionado nisso, eu sou um apaixonado por almas, porque desde pequeno eu vejo meu pai e minha mãe chorando pelas almas, eu já cresci, essa é minha paixão, é ganhar vidas e cuidar bem delas. E eu vou te falar uma coisa: até agora eu não encontrei nada que se compare às células e o discipulado 1 a 1 para ganhar multidões e cuidar bem delas. Para ser bem honesto, eu não encontrei nenhum outro método ou estratégia que chegue a 50% de efetividade em ganhar vidas, multidões e cuidar bem delas. Nem 50%, nem 50%. E eu desafio, se você souber,
de alguma forma de ganhar vidas e cuidar bem delas, que seja pelo menos 50% com a efetividade das células do discipulado, então me fale, porque é bem provável que nós vamos pôr em prática aqui. Se você puder me provar mesmo que funciona, porque até agora eu não vi. E eu vou te falar, é muito fácil você participar de uma coisa que vai lá, vamos fazer um culto na praça, ganhar almas aqui, aí entrega para as igrejas cuidar. Vamos dar comida para os pobres. Aí o pobre pega comida aqui, repete a oração aqui comigo, amém. Aí dá para uma igreja cuidar. É muito fácil ir fazendo um bebê por aí, irresponsavelmente, e deixar os outros cuidar do bebê. Eu mesmo conheci um senhor no bairro Popular, senhor bem jovem, falou que tinha 16 filhos espalhados por aí. Agora, escuta bem, eu não estou comparando missões que fazem isso com aquele homem, com todo carinho. Porque aquele homem, eu falo com todo carinho, na minha opinião, fez de uma forma irresponsável foi tendo filho por aí. Só que essas missões que fazem isso, com todo o carinho que eu digo, não estou dizendo que elas estão sendo irresponsáveis. Não, se Deus mandou elas fazerem isso, que façam cada vez mais. Eu só estou dizendo que efetivamente, se você quiser ter fruto permanente, eu te desafio para achar uma estratégia, porque essas estratégias, depois você vai ver que deu fruto permanente, que deu fruto. Então eu te desafio, me encontra uma estratégia que seja pelo menos 50% tão efetivo, nem 50% eu não encontrei, como as células e o discipulado 1 a 1. Pode ser culto em estádio, pode ser o que for, televisão, não achei até hoje, nada, que nem chegue a 50% da efetividade das células do discipulado. Por isso que eu digo, você acha que o diabo não sabe disso? É claro que ele sabe, por isso que ele tem um ódio de quem vai trabalhar nas células, ele tem um ódio, ele odeia o ar que você respira. Por quê? Porque ele sabe que se você continuar motivado, trabalhando e envolvido nas células e ganhando vidas e cuidando bem delas, meu irmão, ele sabe que o reino dele, o império dele está para ser totalmente destruído. Então, quando alguém começa a trabalhar muito nas células, ganhar vidas e cuidar bem delas, o diabo vai vir com tudo. Só que tem uma coisa, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não temos medo, dele está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, amém? Mas nós não podemos esquecer, igual a Bíblia fala, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, ele diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós não podemos ser ignorantes das suas estratégias. Isso é muito profundo. Em outras palavras, você tem que entender como o diabo opera, para ele não alcançar vantagem sobre você. E o diabo, ele vai atacar você, tentando te desanimar, tentando falar, eu não tenho tempo, eu não tenho aquilo. Esse negócio, escuta bem, você sempre vai ter tempo para fazer o que é prioridade para você. Amém? E eu lhe pergunto, o que é mais prioridade depois de Deus e a sua família do que almas? Tem alguma coisa que vale mais nessa terra? Não tem. Então, com todo carinho, temos que dar uma analisada, porque o diabo é muito sujo. Por isso eu te desafio. E eu dei a ilustração, e eu volto a repetir que eu acho essa ilustração muito legal. Foi Deus que me deu. Eu acho muito legal. Eu sei que foi Deus, não foi minha não. Mas é o seguinte: se eu fosse falar para você, olha, vou ocupar mais ou menos 2 noites da sua semana, 3 horas cada noite, no máximo, tá? 3 horas por noite, só 2 noites. E durante o dia, você vai poder continuar com seu emprego, com seus estudos, tudo normal. Só que durante o dia também,
às vezes você vai ter que fazer vários telefonemas, você vai ter que ocupar outros horários, seja à noite ou durante o dia, para uns outros trabalhos também que eu vou querer para você fazer. Esses trabalhos seriam visitas, discipulado, coisa assim. Mas eu não falo por menos, só falo, não, tal. O emprego que eu estou oferecendo para você. E esse emprego, 2 noites por semana, só 2 noites, 2 a 3 horas por noite, só 2 noites. Durante o dia, alguns trabalhozinhos que você vai poder fazer, enquanto você ainda continua com o seu emprego, continua com seus estudos e tudo, tá? E eu vou te dar, para você fazer esse trabalhozinho para mim, não é tãozinho, mas assim, você entende o que eu estou falando? Eu vou te dar 10 mil por mês. A maioria ia falar, talvez todos aqui iam falar, um trabalhozinho desse, só 2 noites por semana, algumas outras horas durante o dia e tal, eu aceito. Tá, 10 mil por mês. Mas vamos supor que eu falo, não, assim, eu estou com muita generosidade, eu vou te dar 100 mil por mês. Aí você ia aceitar, tenho certeza que você ia aceitar. Mas vamos supor que eu falasse, não, eu vou te dar 1 milhão por mês. Não, eu vou te dar 10 milhões por mês. Aí, meu irmão, você ia vir mesmo se tivesse que vir arrastado, até doente você ia vir para pegar esse emprego. Mas deixa eu te falar uma coisa, não eu, mas sim o próprio Deus está te oferecendo não só 10 milhõezinhos, são trilhões e trilhões e trilhões por mês, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A célula, trabalhar na célula, 2 noites por semana, tem o Tadel e tem uma outra noite da semana, é a noite da célula. No Tadel não ocupa nem 3 horas talvez, mas na noite da semana talvez ocupe um pouquinho mais, então média de 3 horas por noite, 2 noites. Algumas horas durante o dia, fazendo telefonemas, pode continuar com o seu emprego, pode continuar com a sua escola, pode, algumas outras horas opcionais, mas você está ganhando vidas, meu irmão. Uma alma que você ganha para Jesus e cuida bem dela, e ela nunca mais vai desviar e vai continuar seguindo Jesus, você já ganhou mais dinheiro do que, como é o nome daquele cara rico lá dos Estados Unidos mesmo, que, do Microsoft, Bill Gates, fala de um nome de pastor que eu lembro, agora o nome desses caras nem todos. Bill Gates, Silvio Santos, Eike Batista, Eike Batista. Fala para o seu vizinho e fala assim, você é muito mais trilionário do que esses camaradas aí. É verdade ou não é? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, em nome de Jesus. Mais do que o mundo inteiro. Meu irmão, eu vou te falar, quando você começa a entender isso, quando você começa a ver no mundo espiritual como Deus vê, você vê que até piada alguém dizer, eu vou parar de ser líder de célula, meu irmão, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou ganhar vidas e eu vou cuidar bem delas em nome de Jesus. Amém? Não, quem não estava prestando atenção não vai poder ver de novo, estou brincando. Brincadeira. Mas olha, isso é muito emocionante, gente. Você está participando de um projeto mais emocionante da história do mundo, de ganhar vidas e cuidar bem delas. Amém? Então, isso é muito emocionante. Queridos, agora, vamos continuar. Como eu prometi para vocês, terça-feira passada, que eu ia falar uma coisa para vocês. Eu ia explicar como eu vejo que o diabo tem tanta raiva. Olha, por muitos anos eu pastorei lá em Santarém, aplicando fé, fazendo visitas, orando, jejuando, indo para o monte, orando. E a coisa crescia. Mas eu sabia que não estava cuidando bem todas as ovelhas. Quando nós chegamos a 200 ovelhas, eu ainda bem que era solteiro.
porque eu não comia muito, não dormia muito, de tanto, porque meu alvo era visitar todos os membros, toda semana. Na segunda-feira eu tirava para visitar todos os novos convertidos. Aí de terça a domingo era visitando, e eu não tinha um dia de folga, todo dia visitando. Eu queria cuidar bem de todo mundo. Chegamos a ter 200 pessoas, e eu já estava doente, eu fiquei muito doente, porque eu não estava comendo e dormindo como eu devia. Fiquei bem doente, mas bem doente mesmo. E eu orava, jejuava, aplicava tanta fé, declarava tantas palavras de fé, orava. E eu falei, Deus, eu não estou nem conseguindo cuidar bem de 200. Eu estou sentindo como, eu estou brincando de pastor, que não estou cuidando bem de cada ovelha como eu queria cuidar. E ao mesmo tempo eu sei que o Senhor quer que eu ganhe muito mais almas. Sabe o que chegou a um ponto, irmãos? Eu muitos domingos, de propósito, não fazia apelo. Sabe por quê? Porque eu pensei, é crime eu ficar gerando o bebê e não cuidando do bebê. Não vou fazer apelo, vou cuidar primeiro dos que eu já tenho, para depois eu fazer apelo lá na frente. Aí às vezes depois do culto a pessoa chegava, pastor, eu queria entregar a vida a Jesus, o senhor nem fez apelo? Aí eu me sentia condenado demais, porque eu pensava, meu Deus, se a pessoa morresse durante a semana, e se a pessoa não chegasse a falar comigo, e eu nem ia saber, e ela morresse durante a semana, esse aqui que falou, eu falava, não, então repete a oração agora mesmo. Aí eu mandava o cara repetir a oração naquela hora mesmo. Então meu coração de evangelista falava, você está pecando, Eibe. Mas meu coração de pastor falava, você não pode ser irresponsável e gerar filho que você não vai cuidar. Aí eu ficava naquela situação. Aí Deus, através de muitos homens de Deus, o principal que Deus usou foi o pastor Show. Os livros dele, a inspiração dele, começou a gerar em nosso coração essa visão de células. E depois Deus usou muitos outros homens, e a minha própria experiência como cobaia, essa visão do discipulado 1 a 1. Mas eu vou te falar uma coisa, é muito revolucionário. E eu estive na África do Sul, o pastor da maior igreja do mundo estava lá, que agora não é o pastor Show mais, o pastor Show está aposentado, é o pastor Lee, mas é da mesma igreja lá, só que é o pastor Lee. Muitos pastores das maiores igrejas do mundo, um grupo de 88 casais, eu e minha esposa estávamos lá. E eu fiquei encantado, impressionado. Eu falei, Deus, toda a glória seja dada a Ti. Porque uma das grandes perguntas que eles estavam fazendo lá, eu sou novato, eu fiquei meio calado na hora dessas perguntas. Mas uma das grandes perguntas era, como que podemos ter muitas células e ao mesmo tempo implantar um discipulado forte? Porque as igrejas têm tentado discipular, elas acabam não tendo células, é só discipulado. E as igrejas que têm células não têm discipulado. E eu fiquei lá pensando, meu Deus do céu, a grande pergunta que esses mega pastores estão tendo, para a glória de Jesus, o Espírito Santo tem nos dado a resposta. Que coisa fenomenal. Então eu vou te falar uma coisa, queridos, vocês estão envolvidos num momento assim muito precioso, e é um momento assim muito precioso. E eu estava fazendo as contas, igual fiz aqui com vocês, né? Eu estava lá em Santarém, o pastor Luiz eu acho que estava lá, tem vários aqui que estavam lá naquele dia. O Tadel, acho que tinha menos pessoas do que está esse Tadel aqui, porque aqui de cima, daí de baixo, se você tiver alguma cadeira vazia perto de você, mas daqui de cima dá para ver que é muita gente, são muita gente, sem contar as 3 salas lotadas de TLC lá atrás, e os outros 2 Tadéis que estão acontecendo nos núcleos. Então escuta bem, nós estávamos no Tadelzinho lá, estava começando ainda em Santarém, o Tadel lá, começando, e eu fazendo as contas com os irmãos, falando, irmãos, se cada um fizer só a sua parte, só cada um fizer a sua parte, de ganhar vidas e cuidar bem delas, ajudar a célula a crescer, multiplicar, treinar líderes, discipular as pessoas. Aí eu comecei a fazer as contas, igual fiz com vocês, né? Nós estamos agora com 577 células já aqui. Nosso alvo até o final do ano, quantas células? 1.300. Então até o final de maio nós queremos ter quantas células? 650 até o final de maio. Para chegar a 650, só tem que ter o quê? 23 com 60, 83 mais células. Para chegar até 650, já estamos com 577 células. Tá certo? Nosso alvo é 650 células
até o final de maio. Aí, uma vez que temos 650 células, do final de maio até dezembro, todas as células só multiplicar o quê? Uma vez. Aí vamos ter 1.300 células. Amém? Se cada uma dessas 1.300 células tiver 10 pessoas, serão quantas pessoas? 13 mil, diga 13 mil. Diga bem alto para fazer o diabo ficar com mais raiva ainda. Diga 13 mil. Amém? Então eu estava fazendo essas contas assim. Eu estava falando desse jeito. E lá em Santarém aqui tem um corredor, mas é bem pequeno aqui. Mas lá tem um corredor bem largo assim, porque tem, né, assim. Então tem um corredor no meio e não, são dois do lado. E ele foi descendo o corredor do lado. Um cara ficou em pé lá atrás. E ele começou a gritar bem alto lá de trás. Ele veio descendo lá de trás assim, ó. Ele veio descendo assim, gritando. Igreja não é para isso não, apontando o dedo desse jeito. Igreja não é para isso não. E eu fiquei sabendo depois, ele não estava bêbado não. Igreja não é para isso não. Esse negócio de números, ficar falando aí, esse negócio aí, igreja não é para isso não. E ele veio gritando. E ele falando assim, igreja é para pregar o evangelho. Não é para fazer essas coisas não. Ele me pegou de tanta surpresa que eu fiquei. E ele continuou gritando e vindo na minha direção, chegando perto. E eu pensei, onde estão meus obreiros quando eu preciso deles? O cara vai me pegar. Mas graças a Deus que antes dele subir no palco, 2 irmãos guarda-roupas, aleluia, pegaram ele assim, um de um lado. Você lembra, Luiz, daquele dia? Um pegou de um lado, outro pegou do outro lado, com muito amor e carinho. Foi o Carlão, né? Carlão foi Carlão e Valqui. Estão até lembrando de quem foram os 2 obreiros. Aí os 2 obreiros pegaram ele assim, com muito amor e carinho, e foram levando ele lá para fora. Depois eu soube que eles explicaram para ele, e ele sentiu envergonhado o que ele fez. E lá fora ele entregou a vida a Jesus. Amém? Aleluia. Mas, escuta bem, aqui dentro ninguém sabia que ele ia ficar arrependido, que ele estava falando aquilo só por besteira, por não entender o que estava acontecendo, e que ele ia arrepender e entregar a vida a Jesus. Ninguém sabia disso aqui dentro não. Todo mundo só ouviu o cara falando que igreja é para pregar o evangelho. Uai, claro, todo mundo concorda que igreja é para pregar o evangelho. Então quando os 2 foram levando lá para fora, aí todo mundo olhou, os 2 levando ele para fora. Depois todo mundo voltou a olhar para mim, como se fosse, e aí pastor, o que você vai dizer sobre isso? E eu fiquei aqui, também olhando lá. Aí eu falei, assim, só dentro de mim, falei, Deus, agora é sua vez. O senhor que vai responder aqui. O que esse homem disse? Na hora, os céus se abriram, na hora a revelação veio forte, queimando dentro de mim. Na hora, eu falei, irmãos, eu falei assim, irmãos, vocês viram o que acabou de acontecer? Aí todo mundo, é óbvio que nós vimos, né? Eu falei, vocês viram o que acabou de acontecer? Eu falei, olha, enquanto a gente pregava fielmente o evangelho de Jesus aqui nessas 4 paredes, e nós nunca vamos parar de pregar, é claro, nós continuamos pregando, mas enquanto nós continuamos pregando fielmente o evangelho dessas 4 paredes, o diabo nunca incomodou com a gente, nunca fez nenhum escândalo, nunca interrompeu nossos cultos. A gente ficava aqui dentro dessas 4 paredes, aqui quietinho, não mexendo com o diabo. Ele nunca ficou com raiva da gente. Mas agora que o evangelho
de Jesus está nas suas mãos, e vocês estão saindo lá fora, onde os pecadores estão, e vocês estão ganhando vidas e cuidando bem delas, e aonde tinha terreiro de macumba, agora tem célula, aonde tinha uma pessoa deprimida, agora tem alegria, aonde tinha um casal separando, agora tem um casal junto, aonde tinha um drogado, tem um homem de Deus, aonde tinha uma prostituta, tem uma mulher de Deus. Eu falei, agora que nós estamos saindo lá fora, nós estamos mexendo com o ninho da cobra, e ele está com raiva da gente, mas ele não vai nos desanimar. Agora que nós vamos trabalhar muito mais ainda, agora que não ganhar almas, agora nós vamos trabalhar, vamos multiplicar a célula. Irmãos, foi desse jeito que aconteceu. Só que, se eu não me engano, a igreja até ficou em pé e aplaudiu e gritou. Aquele dia, mais uma vez, Deus usou o diabo poderosamente, porque todo mundo acabou sendo muito motivado com tudo aquilo que aconteceu. Amém? Fala assim: quando a gente está no lado de Jesus, até quando o diabo tenta fazer uma coisa contra a gente, Deus usa aquilo que o diabo fez para a glória de Deus, para o crescimento ser mais ainda. E isso é só o começo. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia! Agora, antes de concluir aqui, já tem gente saindo do TLC, por isso está aquela multidão em pé lá atrás, tem algumas salas já sendo liberadas. Mas antes de encerrar aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês estão num momento muito histórico. Só hoje eu fiquei sabendo, porque eu peguei os números, eu sempre recebo o relatório, eu sei exatamente o que está acontecendo nas células, os números de tudo, tá? E eu peguei o relatório e vi o relatório da última semana em que foi, já tudo contado e tudo, dos envelopes, os números e tudo. E pela primeira vez na história da Igreja da Paz de Fortaleza, passamos a marca de 5.000 pessoas. Amém? Aleluia! Aleluia! Para ser exato, 5.022 pessoas na Igreja da Paz de Fortaleza, nas células, amém? Então, estamos com mais do que 5.000 pessoas. Olhe para o seu vizinho e fala: mais do que 5.000. E isso é só o começo. Diga para ele: você faz parte dessa vitória, desse momento histórico. Dê mais uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos, eu quero agora, só a Bíblia fala da honra quem honra merece. Então, escuta bem. Deixa eu falar, o que eu vou falar aqui é muito importante. Todos vocês que hoje estão liderando uma célula, ou que estão auxiliando, vocês são líderes em treinamento, ou que você é anfitrião, a célula, você não está liderando ainda, mas a célula já reúne na sua casa. Vocês são heróis, vocês estão envolvidos em algo tão precioso. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, com todo o carinho: parabéns, parabéns mesmo. Me dá vontade de pular de novo, viu, Margem? Mas deixa eu só falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A Bíblia fala da honra quem honra merece. Então todos vocês merecem muita, muita honra. E eu vou estar fazendo uma oração para todos vocês daqui um pouco. Mas a Bíblia fala também da honra quem honra merece. E eu quero reconhecer esses que têm também, pela graça de Deus, pagam um preço muito alto. Não só para liderar a célula, mas fazê-la crescer, multiplicar. Então, primeiro eu quero começar com aqueles que do ano passado, não 2012, tá? 2012 eu vou perguntar daqui um pouco, mas de 2011 para trás. Talvez hoje você já é supervisor de setor, então você não estava liderando nenhuma célula em 2011.
Mas 2010, 2009 você estava liderando uma e ela multiplicou. Então eu queria pedir todos, seja supervisor de setor, supervisor de área, ou líder de célula também, que de 2011, durante o ano 2011, ou antes, 2009, 2008, 2010, você estava liderando uma célula e ela multiplicou. Se até o final de 2011, em qualquer momento da história dessa igreja, você estava liderando uma célula e ela multiplicou, então quero que você fique em pé para a glória de Jesus, tá bem? Vamos só honrar vocês em nome de Jesus, tá bem? Fique em pé. Olha o exército do povo de Deus aí, amém? Igreja, dê uma forte salva de palmas. Aleluia. Amém. Olha só. Parabéns, parabéns, parabéns. Vocês merecem honra, parabéns, todos vocês, sem exceção, podem sentar, parabéns. Agora, eu quero saber o seguinte: se você estava liderando uma célula agora, durante o ano 2012, só estamos com 3 meses e 10 dias no ano 2012, mas você é líder de uma célula que durante esses 3 meses e 10 dias do ano 2012, a sua célula já multiplicou, durante 2012, tá? Se você é líder de uma célula, durante esses 3 meses e 10 dias, sua célula já multiplicou, agora durante o ano de 2012, fique em pé também. Se você fica em pé, por favor, todos aqueles que estão liderando uma célula, continuem em pé, continuem em pé. Só 2012 já multiplicaram essas pessoas, olha só que coisa linda, amém? Continue em pé, não senta não, não senta não, tá bem? Parabéns para vocês, parabéns, 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 parabéns. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Tá bem. Agora eu quero pedir para ficar em pé todos os líderes de célula, supervisores de setor e supervisores de área. Tá bem, fique em pé, por favor. Todo líder de célula, supervisor de setor, supervisor de área e pastor, fica em pé, por favor. Olha essa liderança poderosa. Agora fique em pé todos os líderes em treinamento e anfitriões também. Fiquem em pé, líderes em treinamento e anfitriões. Amém? Agora, fiquem em pé todos que estão sentados, porque você é líder em treinamento, mesmo que você não saiba que você é, mas você é. Amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Bem forte para Jesus. Aleluia. Bem forte para Jesus. Aleluia. Aleluia. Receba essa oração agora, Pai querido. Eu peço que o Senhor possa derramar a tua glória, a tua graça. Coloque sua mão sobre o seu coração. Pai, derrame sobre cada um desses meus preciosos irmãos e irmãs. Eu declaro a tua bênção. A tua palavra diz: dá honra a quem honra merece. E esses irmãos, tanto os supervisores de área, supervisores de setor, o líder de célula, o anfitrião que hospeda a célula na sua casa, e todos esses líderes em treinamento, porque todos aqui são líderes em treinamento, todos sem exceção. Pai, eu peço que o Senhor possa derramar a tua bênção, a tua glória, a tua unção, a tua graça. Pai, recompensa grandemente, porque eles estão envolvidos no projeto mais importante do planeta Terra. Pai, obrigado por isso. Ó Pai, muito obrigado. Estou envolvido na esperança do mundo, que é a igreja local, que é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então recompense-os, galardoe-os, ó Pai, prospere-os, abre portas, ó Pai, onde eles têm que ter portas abertas. Não deixe eles passar nenhuma necessidade, porque eles estão envolvidos na tua obra, Pai. Estão envolvidos na tua obra, estão cuidando do teu povo, da tua
tuas ovelhas, Senhor. Eu declaro unção, eu declaro proteção, eu declaro encorajamento, eu declaro ânimo, eu declaro, ó Pai, a tua cura sobre cada corpo, a tua saúde, teu vigor, tua vitalidade. Eu declaro essa graça, essa unção acompanhando eles, e eu declaro que isso é só o começo, para a tua glória e para a tua honra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém.